Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na vida e obra de uma figura incontornável da nossa história económica. Alfredo da Silva. Quando pensamos em indústria em Portugal, no século XX, bem, o nome dele surge quase sempre, não é? O fundador da CUF, a Companhia União Fabril. Temos connosco várias fontes. Biografias, arquivos da época, até registros da própria empresa. E a ideia é perceber como é que este homem, que nasceu em Lisboa em 1871, numa altura em que Portugal era, vá lá, essencialmente agrícola, como é que ele se tornou aquilo que muitos chamam o maior industrial português do século XX. Queremos perceber a visão dele, a estratégia e o legado que ainda hoje se sente. É, de facto, uma trajetória fascinante e atravessa períodos tão diferentes. Monarquia, a Primeira República, depois o Estado Novo, mostram uma mistura de ambição, claro, mas também de visão estratégica, uma capacidade de fazer acontecer e, claro, uma relação muito complexa com o poder, com a sociedade. E não foi só criar um gigante industrial, ele criou também uma obra social muito à frente do seu tempo, embora, claro, com contornos muito específicos. Exato. Então, vamos ao início. Lisboa, 1871. Que bases é que ele tinha? De onde veio este futuro capitão de indústria? Bem, ele vinha de uma família de comerciantes, ali da Baixa de Lisboa, e teve uma educação esmerada para a época. Estudou no Liceu Francês, depois tirou o curso superior de Comércio de Lisboa e não foi um aluno qualquer, foi o melhor. Acabou em 1892 com média de 16. Uau! 16 valores nessa altura. Sim, mostrava já uma aptidão fora do comum para os negócios, para os números. E parece que não perdeu tempo a pôr isso em prática, pois não? Não, de tudo. Aos 19 anos, imagina, já estava a gerir o património da família e aos 21, mirada incrível, não é? Torna-se diretor do Banco Lusitano e ao mesmo tempo acionista da Companhia Aliança Fabril, a CAF, que na altura era, pronto, uma fábrica pequena de velas, sabões, óleos. Espera, e ainda teve tempo para se meter nos elétricos da Carris. Sim, entre 96 e 99 esteve envolvido na modernização da Carris. Parece um desvio, mas se calhar não é. Gestão, finanças, química, transportes. Que base para alguém tão novo? Exatamente, essa diversidade de experiências foi fundamental. Deu-lhe uma visão muito prática de vários setores e das ligações entre eles, não é? Finanças, produção, logística. Preparou-o, no fundo, para o primeiro grande salto estratégico dele, que não demorou muito. E a que salto! Com 26 anos, decide que a CUF era pequena demais. E em 97, 98, em vez de andar ali a competir, o que é que ele faz? Orquestra a fusão com a principal concorrente, a Companhia União Fabril. E assim nasce a nova CUF, em abril de 1898. Ele fica no Golem como gerente executivo. Parece quase um golpe de mestre para a época. Foi de uma audácia tremenda, especialmente se pensarmos no contexto. Fim do século XIX em Portugal, um país periférico, frágil economicamente, instável politicamente e com muita concorrência de produtos importados. Ele percebeu logo que a única hipótese era ganhar escala, E modernizar? competir a sério. E como é que ele fez isso? Não bastava juntar as empresas, imagino. Claro que não. Ele viajou, foi pela Europa, ver as fábricas mais avançadas, procurar tecnologia, estudar processos. O objetivo não era só ser maior, era ser diferente, mais eficiente, para dominar o mercado cá dentro e, quem sabe, até exportar. Estava ali a lançar as bases de um projeto industrial com uma ambição nunca vista em Portugal. E essas bases deram frutos rapidamente. Lisboa ficou pequena. Em 1907, ele toma uma decisão que vai mudar a margem sul. Atravessa o Tejo e vai para o Barreiro. Sim, a partir de 1908 começa a nascer no Barreiro o que viria a ser, o maior complexo industrial da Península Ibérica. E não era só uma fábrica. Era um conjunto integrado, ácido sulfúrico que era essencial para os adubos, os superfosfatos, outros químicos, metalomecânica pesada, sacos de juta. O Barreiro tornou-se literalmente uma cidade-fábrica, moldada pela CUF. E aqui entra uma ideia-chave dele que me fascina. A integração vertical. A ideia de controlar tudo, não é? Precisamente. Ele percebeu que num país como o nosso, com infraestruturas fracas, depender de terceiros era um risco e um custo.
Por exemplo, para garantir matéria-prima para os óleos e sabões, investiu em grandes plantações de amendoim e copra na Guiné Portuguesa. E para trazer isso tudo para cá, as matérias-primas das colónias, o carvão de Inglaterra, e depois levar os produtos feitos para todo lado. Criou a própria frota de navios. A partir de 1911, começou a comprar barcos e, em 1919, funda a Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes. Em 2 anos, a Sociedade Geral já tinha 8 navios a operar. Isto era a filosofia dele em ação. Controlar a cadeia toda, da origem ao destino. Que visão! Reduzia a dependência, cortava custos, aumentava a eficiência. Era quase um ecossistema económico próprio que ele estava a construir. Um ecossistema que não parava de crescer. A química e os adubos eram o centro, mas ele não ficou por aí. Não de todo. Ele percebeu que precisava de uma base financeira forte para aguentar isto tudo e, em 1921, dá um passo decisivo. Assume o controlo do Banco TOTC. O futuro Banco Tota. Exatamente. Garantiu assim financiamento e margem de manobra para o grupo. E a lista continua. Parece que onde havia uma necessidade ou uma oportunidade, ele entrava. Tabacos. Era essa a mentalidade. Em 1927, funda a tabaqueira. Aproveitou ali uma oportunidade no mercado e rapidamente passou a dominar. Construção naval. Em 36, outro passo gigante. Consegue a concessão do estaleiro da Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa. Entra na indústria pesada da construção e reparação naval, que depois deu origem à Lisnave. E até seguros. Em plena Segunda Guerra, em 1940, funda a Companhia de Seguros Império. Parece um salto, mas se calhar faz sentido na lógica dele. Faz todo o sentido. Era mais uma peça no puzzle, controlar os riscos de um império industrial e naval daquela dimensão e, ao mesmo tempo, ficar com mais uma fatia do negócio. Há fontes que dizem que o grupo chegou a ter mais de 100 empresas e, no início dos anos 40, empregava diretamente mais de 80 mil pessoas. 80 mil? O lema que ficou famoso, o que o país não tem, a seu cria, não era só marketing. Era mesmo a realidade. Um grupo desta dimensão, construído em poucas décadas, exigia um estilo de gestão muito próprio, imagino. Como é que ele comandava isto tudo? A filosofia dele era clara. Primeiro, a busca constante por eficiência e qualidade. Ele resumiu isso noutro lema: mais e melhor. Isto significava uma obsessão pela tecnologia. Como já falámos, ele viajava, importava as máquinas mais modernas, contratava técnicos estrangeiros para trazerem novos processos para cá. Mas a tecnologia sozinha não chegava, pois não? Era preciso gente para operar aquilo. Exato. Ele percebeu que as máquinas precisavam de mão de obra qualificada. Por isso, criou escolas de aprendizes, escolas técnicas dentro da própria CUF. Sabia que trabalhadores competentes eram essenciais para produzir mais e melhor. E ele, no dia-a-dia, como é que era? A imagem que fica é de alguém muito centralizador, muito exigente. As descrições que há são de um homem com uma energia inacreditável. Queria saber de tudo. Andava pelas fábricas, metia-se nos detalhes técnicos, pressionava chefes, operários. Era, sem dúvida, um líder centralizador. Exigente, mas também soube escolher gente competente e leal, em quem delegava, não fazia tudo sozinho, claro. Mas essa exigência e a relação com os trabalhadores, há um lado mais conservador, não é? Sim, nas relações laborais, o Alfredo da Silva era um homem do seu tempo. Talvez até um bocadinho conservador para a época em alguns aspectos. Era contra a força dos sindicatos. Resistiu a leis como a das 8 horas de trabalho porque achava que a prejudicavam a produção. A abordagem dele é o que os historiadores chamam autoritarismo paternalista. Paternalista. Tipo pai protetor, mas também autoritário. Como é que isso funcionava na prática? Significava que, em troca de disciplina, lealdade e, claro, trabalho árduo, ele oferecia um conjunto impressionante de benefícios sociais aos trabalhadores e às famílias. A justificação dele, que aparece em registros da empresa, era muito pragmática. Ele dizia que trabalhadores satisfeitos são mais dedicados. Pragmatismo puro. Exato. Portanto, ele criava condições para essa satisfação: casa, saúde, educação, apoio social, mas sempre dentro de uma ordem muito controlada pela administração, sem espaço para negociação coletiva ou contestação. E essa obra social, como ficou conhecida, foi mesmo pioneira.
numa altura em que o Estado Social em Portugal era quase inexistente. A CUF criou uma espécie de Estado Social privado. Foi absolutamente marcante e com um impacto enorme. Logo em 1906, ainda numa fase inicial, a CUF já tinha escola primária para os filhos dos operários, farmácia, posto médico, uma despensa, tipo mercearia, a preço de custo e até uma caixa económica para incentivar a poupança. E isto foi só o começo. Os bairros operários, esses são talvez o exemplo mais visível disso. Sim, primeiro em Alcântara, depois em grande escala no Barreiro. A partir de 1908 e nas décadas seguintes, a CUF construiu bairros inteiros, alojamento para milhares de trabalhadores e famílias, fixou-os ali junto às fábricas, dava-lhes casa com condições, rendas baixas, algo raro para a classe trabalhadora na altura, e mais tarde vieram bairros ainda melhores. E na saúde? O grande símbolo é o Hospital da CUF, não é? A decisão foi dele em 1941, embora só tenha aberto em 45, já depois da morte dele. Foi pensado para servir os cerca de 80 mil trabalhadores do grupo e famílias. Tornou-se uma referência e lançou as bases da medicina privada de grupo em Portugal. E ainda havia mais. Educação, com as escolas de aprendizes, apoio às escolas públicas locais e até lazer, clubes desportivos, colónias de férias para os miúdos na Costa da Caparica, bandas filarmónicas. Era uma rede completa, quase uma vida CUF. Sem dúvida. O grupo José de Melo, que herdou parte disto, reconhece na história oficial que a obra social da CUF constituiu um marco histórico no panorama empresarial português, numa época em que estas questões pouco ou nada preocupavam os empresários e em que o Estado pouco ou nada podia fazer. Claro que havia um objetivo estratégico por trás: fidelizar a mão de obra, garantir a paz social, projetar uma imagem de responsabilidade. Mas o impacto positivo na vida de milhares de famílias foi real e muito significativo para a época. Falámos da relação com os trabalhadores. E com o poder político. Ele apanhou a monarquia, a hiperrepública e viveu a última década já com o Estado Novo do Salazar. Como é que ele navegou essas águas? A relação com a política foi sempre pragmática. A defesa dos interesses da indústria dele estava sempre em primeiro lugar. Teve umas passagens curtas pela política ativa, como deputado e senador, mas sempre com esse foco. Com a chegada de Salazar e a consolidação do Estado Novo, a partir de 33, ele adaptou-se. A relação com o regime não parece ter sido de grande amor ideológico. Foi mais uma conveniência mútua. Conveniência? Em que sentido? Os historiadores falam em interesses comuns, cumplicidades em torno de interesses específicos. O Salazar via a CUF como um pilar da economia, essencial para a produção e muito importante para a estabilidade social, com tanta gente empregada. Evitar o colapso da CUF na Grande Depressão, com o apoio ao Banco Tota, foi vital para o regime. Em troca, a CUF beneficiou de estabilidade política, de protecionismo, de apoio em projetos como o Estaleiro da Rocha. E ele alinhou com o discurso do regime. Alinhou na medida do que lhe interessava. Entrou para a Câmara Corporativa em 35. A própria propaganda da CUF, Trabalho, Ordem, Progresso Nacional, a autossuficiência encaixava bem na ideologia do Estado Novo. E o regime gostava de o apresentar como exemplo do capitão de indústria. Foi condecorado e tudo, em 32. Mas, no fundo, parece ter sido mais uma relação instrumental, estratégica, do que de convicção profunda, de ambos os lados. Alfredo da Silva morre em 1942, a meio da guerra. O que é que acontece ao império que ele criou? O comando passa para o genro, Manuel de Melo, e mais tarde para os netos, o Jorge e o José Manuel de Melo. Eles continuaram a obra. E o Grupo CUF atinge o seu auge nos anos 50 e 60. Torna-se o maior grupo industrial e financeiro da Península Ibérica. Indiscutivelmente. É nessa altura que lançam outros projetos enormes. A Soponat, em 47, para os petroleiros, e sobretudo a Lisnave, em 61, que se tornou um dos maiores estaleiros de reparação naval do mundo. Um gigante que parecia não ter fim à vista. Até À Resolução de Abril. Exato, o 25 de Abril e depois as nacionalizações em 75, da banca, seguros, transportes e indústria pesada. O Grupo CUF, que nessa altura era um colosso, falamos de 180 empresas, mais de 110 mil trabalhadores, talvez 5% do PIB português,
Foi quase todo nacionalizado. Desmantelado. Foi o fim abrupto de uma era. Parecia mesmo o fim. Mas hoje vemos nomes e negócios que sobreviveram ou que renasceram. O legado não desapareceu por completo. De forma notável, não. Nas décadas seguintes, sobretudo a partir dos anos 80, 90, com as reprivatizações, a família Melo, em particular o José Manuel de Melo, conseguiu reconstruir uma parte importante. Hoje, grupos como o Grupo José de Melo, com a CUF Saúde, que manteve o nome, a Bondalti na Química, participações na Brisa ou o Grupo Suvena, nos óleos, são prova dessa resiliência e da continuidade de um certo espírito. E a figura do Alfredo da Silva? Como é que ele é lembrado hoje? Arquivos dedicados a ele e à CUF, geridos pela Fundação Amélia de Melo, e continua a ser estudado, debatido, o visionário, o pioneiro social, o gestor paternalista, a relação com o poder. Não dá para contar a história económica e social de Portugal no século XX sem falar dele. É de facto uma história de uma escala impressionante. Começar com uma fábrica de sabão e chegar ao maior grupo ibérico, atravessando tantas mudanças. É preciso uma visão e uma capacidade de execução fora do normal. Para quem se interessa por empreendedorismo hoje, há várias lições aqui. A primeira, sem dúvida, é a visão a longo prazo, quase obsessiva. E a capacidade de adaptação. A segunda é a inteligência da integração vertical. Num país com poucas infraestruturas, ele não fez só fábricas. Criou as condições para elas funcionarem. Logística, finanças, energia, mão de obra. Hoje, que voltamos a falar da fragilidade das cadeias globais, essa aposta na autossuficiência, no controlo, levanta questões muito atuais sobre resiliência, não acha? Sem dúvida. E a forma como ele geriu as pessoas, mesmo com essa etiqueta de paternalismo autoritário. Mesmo aí há uma lição, talvez polémica, mas há. Mostra uma consciência muito cedo de que o capital humano era essencial. Investir nos trabalhadores, mesmo que fosse para garantir lealdade e produtividade, era um investimento no negócio. A ideia de que o bem-estar do trabalhador, controlado sim, beneficia a empresa, é algo que, de formas diferentes, ainda hoje discutimos. E aquele lema simples, mais e melhor, continua a ser um princípio de gestão básico e intemporal. Fica se calhar a pergunta para pensarmos: qual foi o impacto real, bom e mau, de termos tido em Portugal uma concentração tão grande de poder económico e até social nas mãos de um homem e da sua família? E como teria sido diferente se a história da CUF fosse outra, talvez menos centralizada? Fica a reflexão.